Oi, gente, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, tá? Aqui quem vos fala é o professor Silvio, tá? Vai gravar esta aula aqui para a gente estar falando sobre a matéria que está sendo dada à noite para os alunos da Beth Racan ali da Coama, da turma da parte da noite. Nós estamos estudando a matéria de liturgia, né? Uma matéria muito interessante e acredito que fundamental também, tá? Porque a liturgia, ela é aquela matéria que te ensina a pensar o culto de uma forma mais organizada, tá? De uma forma mais sistemática, dentro de uma ordem. Como eu já falei para os alunos na primeira semana que nós tivemos, é bem verdade que quando a gente fala sobre liturgia, a gente percebe que pode haver uma variação, né? Uma variação de denominação para denominação. Existem aquelas denominações que têm uma liturgia mais rígida, que seguem realmente a sua liturgia, não abre mão disso, principalmente as igrejas mais antigas, né, as chamadas igrejas históricas, mas também nós temos aí aquelas igrejas que entendem que o culto ele tem caráter espontâneo, tá? Só que a gente sabe que um culto ele não pode ser assim tão solto, tão espontâneo como algumas pessoas querem colocar, porque como tudo na vida, aqui pelo menos nessa terra, existe as coisas uma hora para começar e uma hora para terminar. Então, se não tiver uma organização, se não tiver um padrão, ok? A gente pode acabar extrapolando o tempo e, enfim, acaba meio que não cultuando a Deus e mais estressando o público que está nos ouvindo do que de fato cultuando a Deus. E aí talvez venha aquela pergunta assim, professor Silvio, será que dá para cultuar a Deus dentro de um culto onde se tem uma liturgia, uma, uma, uma ordem, uma organização, tal? E, irmãos, é claro que dá. E a Bíblia ela vai nos respaldar em relação a isso. A própria Bíblia, no livro de Gênesis, os primeiros capítulos da Bíblia, nós temos aí Deus criando o mundo, criando toda a natureza, criando o homem. E você observa que as coisas são criadas dentro de uma ordem. Tá? As coisas são criadas dentro de uma ordem. Elas têm uma lógica, elas não são criadas aleatoriamente. Não há uma coisa assim. Não, primeiro Deus criou o mar, aí depois que ele viu. Não, ele criou o mar. Não, e depois criou os peixes. Deus não vai estar lá escrito que ele criou os peixes. Aí os peixes vão viver aonde? Se eles são aquáticos. Então ele criou primeiro os rios, os mares, e depois criou os seres aquáticos, né? Então você vê na própria criação, você vê que tem uma ordem, tem uma sistemática, ok? Se você vê na própria teologia, em relação à doutrina da Trindade, há uma ordem, há uma organização. Ali é claro que eu sei que é um pouco complexo, mas a gente percebe que ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles trabalham dentro de uma hierarquia, porque existe uma função, existe um propósito, existe um objetivo a ser alcançado dentro da Trindade. Não é uma coisa feita aleatoriamente, não. O Pai tem a sua função, o Filho tem a sua função e o Espírito Santo também tem a sua função. Então você percebe ordem, organização, como é que eu poderia dizer? Uma engenharia onde se tem uma lógica sistemática. Então, por que não nos cultos? Tá? Essa história de que alguns falam por aí, por exemplo, dizer, o culto só tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Isso é coisa de gente que não gosta de organização, que gosta de fazer as coisas de qualquer maneira. Mas o que seria então a palavra liturgia? De onde vem essa palavra? Será que essa palavra está na Bíblia? Será que essa palavra encontra ela? É bem verdade que você não vai encontrar essa palavra na Bíblia. Eu estou com aqui um material que diz o seguinte, que a palavra liturgia, ela vem do grego, né? O grego leiturgia, tá? Que quer dizer ou significa, essa palavra significa liturgia, significa função pública, né? Também ligada ao serviço prestado aos deuses. Se você for observar, estudar a história das religiões e for buscar como é que era feito os cultos nos tempos pagãos, não eram feitos de qualquer maneira, tinha um ritual. Então a liturgia ela sempre está presente
ok? Nas religiões, seja qual for a grande religião, ela tem um ritual, né? Ela tem um processo, não é de qualquer jeito, tá bom? Então isso não é nada estranho. Mesmo as religiões mágicas, as religiões místicas, né? Todas, independente de quem for, todas têm a sua liturgia, tem a sua forma de realizar os seus cultos aos seus deuses. E não seria diferente no caso do cristianismo. Você observa que até a Bíblia fala, né, sobre a ordem, né, de como a pessoa deve cultuar a Deus. Isso tudo está na Bíblia, tá? Ele fala mais aqui que é adotado pelo latim medieval, o termo virou uma liturgia, significando culto público, tá? No culto individual não há o uso de uma liturgia, pois não há necessidade de uma ordem dos serviços prestados a Deus. Portanto, é uma palavra usada para definir a ordem das atividades de um culto público. Claro que, como eu falei, nós cultuamos a Deus, principalmente porque isso aqui, queridos, isso é como eu falei, isso pode variar de uma denominação para outra. Aquelas denominações mais tradicionais, elas são rígidas na sua liturgia. Por exemplo, se você, até a igreja católica, quem aqui já foi católico, eu falei muito isso na aula, você não assiste uma missa de qualquer jeito. A missa, ela tem toda uma liturgia. Inclusive, quando você entra na missa, bem na entrada, não sei como é que é agora, faz tempo que eu não assisto uma missa, mas no meu tempo, quando eu frequentava a igreja católica, eu lembro que quando a gente chegava, bem na entrada tinha um itinerário, que era como se fosse um estudozinho, tá? Onde aquele itinerário, ele dava os passos, né? Ele falava exatamente o que iria acontecer durante toda a missa. Algumas igrejas também são assim, as mais antigas. Se você assistir um culto na igreja luterana, que é uma igreja bastante tradicional, uma igreja batista tradicional, a própria Assembleia de Deus, ela tem a sua liturgia. Vocês sabem que o culto sempre se começa com oração, leitura da palavra, depois canta-se um hino da harpa cristã, e aí começa a dar oportunidade, né? Oportunidade para os grupos, para quem vai dar uma saudação, enfim. Então, é uma liturgia. Então, isso, o que eu quero dizer também aqui, é que não necessariamente implica-se dizer que a liturgia, ela tem que ser engessada, que a liturgia que é feita numa igreja A deve ser feita da mesma forma na igreja B. Não, isso pode variar de uma igreja para outra. O que nós estamos aqui explicando e dizendo que é muito importante que a gente tenha uma liturgia, que nossas igrejas, nossas denominações, seja qual for, A, B ou C, ela venha ter uma liturgia, até como ele fala aqui na apostila, para que possa ter uma ordem das atividades. Imagine só, se todo mundo só quiser cantar, os vocais todos querem cantar, o grupo de louvor dos homens, o grupo de louvor das mulheres, o grupo de louvor das crianças, aí canto para cá, canto para lá, o culto em 2 horas de relógio, daqui a pouco não sobra mais tempo para nada. Então, é sobre isso que nós estamos trabalhando aqui, mostrando que é importante sim, é bom a igreja ter uma liturgia, né? E aqui só fazendo aqui uma citação aqui da apostila, que diz o seguinte: uma liturgia bem elaborada considera aspectos tanto devocionais quanto de comunicação. Ou seja, olha o que ele está falando aqui. Uma liturgia bem elaborada considera aspectos tanto devocionais, porque a gente não está fazendo, apesar da palavra significar função pública, ok? Apesar de falar que é uma função pública, isso não implica dizer que é um serviço que deve ser feito de qualquer maneira. Não, observe, nós estamos prestando culto a Deus, ao Deus verdadeiro, né? Ao único Deus, o Deus verdadeiro. Então, é muito interessante a gente entender que a liturgia ela tem que ter esse teor, que é o teor da adoração. Porque tudo que a gente faz na igreja, ele tem que ter essa pegada, né? Tem que ter essa mentalidade de adoração. Não pode ser uma coisa feita assim de qualquer maneira. Tem que ser feita dentro de um segmento que é adoração. Então, por isso que ele fala, uma liturgia bem elaborada considera aspectos tanto devocionais quanto de comunicação. Ou seja, tem que ter uma comunicação onde essa comunicação seja entendida. Ela tem que ser entendida, a comunicação. E uma coisa que se fala sobre comunicação é que só há comunicação quando os dois, né, tanto o emissor da mensagem como o receptor da mensagem, entende. Isso é o que eles chamam, tem até uma palavrinha técnica que eles usam, que é o feedback, né? Que ou seja, o emissor, ou seja, quem falou, da onde nasceu a mensagem, jogou até o receptor, ou seja, aquele que vai receber a mensagem, ele entende, decodifica, ou seja,
ele interpreta a mensagem e manda de volta. Então, olha como é importante ter uma liturgia bem organizada. Imagine só, você começar a cantar um hino na igreja, um hino onde ninguém entende, ninguém sabe, ninguém nunca ouviu a letra, enfim, você espera que as pessoas possam te dar algum retorno, um tipo de música dessa, ou então você começa a pregar, tipo, você lê João 3,16, só para você ter uma ideia. Meus queridos, até na pregação, eu vou fechar aqui o vídeo para não ficar muito longo, tá bom? E vou fazer outros depois, tá bom? Aí vou sempre falando de 10 em 10 minutos para não ficar muito pesado aqui o vídeo aqui.